Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Fett, eu sou aqui da Cedro Jurídico e hoje eu quero dar uma dica para vocês sobre controle de constitucionalidade. Esse é um dos temas que mais cai no exame de ordem, inclusive na segunda fase de Direito Constitucional, caso você opte por ela, mas também é abordado em inúmeros concursos e é um tema extremamente exigido, até mesmo porque é um tema bastante longo e tem bastante nuances. Hoje eu quero falar em especial sobre o momento do controle de constitucionalidade. E a verdade é que o sistema brasileiro, o direito brasileiro possui dois momentos para o controle. Ou esse controle ele vai ser prévio ou preventivo, ou ele vai ser posterior ou repressivo. E como o próprio nome já sugere, o controle prévio de constitucionalidade é aquele que é exercitado, é aquele que é exercido sobre um projeto de lei ou sobre uma proposta de emenda à Constituição, ao passo que o controle repressivo ou posterior é aquele controle que é exercido já sobre uma lei editada, uma lei sancionada ou sobre um projeto de emenda à Constituição que já se tornou texto constitucional. E é claro, tanto esse projeto de lei quanto a proposta de emenda à Constituição, para que tenham a sua constitucionalidade atacada, questionada, eles têm que atentar contra a supremacia formal da Constituição Federal. Quando a gente fala então em controle preventivo de constitucionalidade, a gente tem que entender que ele pode ser exercido pelos três poderes, tanto pelo executivo, quanto pelo legislativo, quanto pelo poder judiciário. Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, imaginava que só o poder judiciário poderia exercer controle de constitucionalidade preventivo ou até repressivo, e essa não é a verdade. Mas quando a gente fala então em controle preventivo pelo poder legislativo, a gente tem que entender que o próprio processo legislativo, ele passa pelo poder legislativo. Então o devido processo legislativo, o respeito às normas procedimentais que levam à edição de um projeto de lei ou de uma emenda à Constituição, elas passam por esse poder legislativo, e aqui a gente está falando dos três níveis da federação, tanto no âmbito federal, da União, quanto nos estados, quanto nos municípios, e nesses três âmbitos a constitucionalidade deve ser preservada. Em âmbito federal, a gente tem a Comissão de Cidadania e Justiça, um órgão que ele é replicado em âmbito estadual e em âmbito municipal, ou eventualmente com algum outro nome, mas cuja missão essencial é preservar justamente a constitucionalidade daquele ato normativo que está sendo gestado ali no Poder Legislativo. Quando a gente fala do Poder Executivo, e aqui a gente vai falar essencialmente do projeto de lei, porque a proposta de emenda à Constituição, por conta da redação expressa da Constituição, ela é promulgada independentemente de sanção e veto, ela é promulgada em conjunto por mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. O controle prévio de constitucionalidade, portanto, como eu disse, do projeto de lei, ele é exercido pelo presidente da República pela sanção ou pelo veto. Pela sanção, se o presidente da República entender que aquele projeto de lei ele está perfeitamente de acordo com o texto constitucional, com a ordem constitucional vigente. Quando a gente fala em veto, a gente tem que lembrar que o veto ele pode ser político ou jurídico. E o veto político é aquele que o presidente exerce porque aquele projeto de lei ele é o contrário ao interesse público. Já o veto jurídico ele é um veto que ele é exercido por uma questão de inconstitucionalidade, quando o projeto de lei for, portanto, inconstitucional. E é justamente no veto jurídico que está o controle prévio de constitucionalidade exercido pelo Poder Executivo, e aqui a gente está falando do Poder Executivo Federal. Já o controle prévio pelo Poder Judiciário, ele é exercido por meio de um mandado de segurança impetrado por um parlamentar que está buscando proteger o devido processo legislativo. E aqui muita atenção, porque esse mandado de segurança ele só pode ser impetrado por um parlamentar, porque é apenas o parlamentar que vai ter o direito líquido e certo à proteção do devido processo legislativo. A finalidade desse mandado de segurança é de trancar a proposta legislativa que está tramitando e que vai ofender a supremacia constitucional, a supremacia formal da Constituição. A gente entendeu que esse mandado de segurança ele só pode ser impetrado por um parlamentar, mas o Supremo Tribunal Federal, além dessa questão da legitimidade ativa, ele trouxe dois outros critérios que são sempre abordados em prova e que a gente tem que trazer aqui para vocês. A questão é o seguinte: o mérito, o objeto desse mandado de segurança, o Supremo Tribunal Federal ele limitou, ele trouxe algumas balizas que a gente tem que passar. A primeira delas é de que se esse mandado de segurança ele estiver questionando a constitucionalidade de um projeto de emenda à Constituição, ele vai poder fazer isso em relação a essa proposta de emenda à Constituição se houver um vício
que seja material, ou seja, ofensivo a uma cláusula pétrea da Constituição, ou se houver algum vício, algum problema na proposta, no processo legislativo, no procedimento relativo à tramitação dessa proposta de emenda dentro do próprio Poder Legislativo. Quando se tratar de um projeto de lei que o mandado de segurança do parlamentar estiver questionando, só vai ser possível fazer isso no judiciário previamente, ou seja, antes da promulgação desse projeto de lei, caso se trate de um problema, de um vício no processo legislativo. Significa que o mérito das leis não pode ser controlado de forma prévia pelo Poder Judiciário. O Supremo entendeu que num país democrático, num Estado democrático de direito, é o próprio Legislativo que, a princípio, tem que realizar esse controle de constitucionalidade das leis e apenas se essa lei, ela inclusive passar pela questão do veto, da sanção do presidente da República, e aí ela for sancionada, ela entrar em vigor no ordenamento jurídico, é que isso vai ser levado ao Poder Judiciário para que, por meio de um controle agora repressivo, a constitucionalidade da lei seja questionada. Não é possível, portanto, esse controle prévio por meio do mandado de segurança. Outras duas questões é que esse projeto de lei, o ato normativo em geral, a proposta de emenda à Constituição também, se ela for aprovada antes do julgamento desse mandado de segurança, o mandado de segurança vai ter o seu objeto, vai perder o seu objeto, vai ter uma perda superveniente do objeto que leva à carência de ação e à extinção desse mandado de segurança sem resolução do mérito. A segunda questão, também ligada à legitimidade ativa, é que o Supremo Tribunal Federal ele disse que no mandado de segurança, na fase de conhecimento desse mandado de segurança, vige a regra da atualidade, o que significa dizer que se esse parlamentar, que é autor desse mandado de segurança, o impetrante, ele vier a perder o seu mandato, esse mandado de segurança ele também vai ser extinto sem análise do mérito, porque vai carecer de legitimidade ativa para o seu prosseguimento. O que não acontece na fase de execução do mandado de segurança. E aqui eu estou tratando de uma perspectiva não só desse MS que é impetrado contra um ato normativo direto no Supremo, mas o Supremo fala que os mandados de segurança em geral, na fase de execução, vai vigorar uma atuação que permite a substituição processual e que outros legitimados que tenham a possibilidade de substituir o impetrante original executem o direito que ali foi reconhecido. Sobre o controle repressivo de constitucionalidade, que é aquele que é exercido sobre um projeto de lei, na verdade agora sobre uma lei já sancionada, ou sobre uma proposta de emenda à Constituição que também já está em vigor, que já se tornou texto constitucional, a gente tem que lembrar que ele é realizado essencialmente pelo Poder Judiciário, por uma via difusa ou uma via concentrada, ou pelo Poder Legislativo. E a atuação aqui do Poder Legislativo no controle repressivo, ele fica essencialmente ligada à questão das medidas provisórias que tem um regramento próprio na Constituição, e aí já seria um objeto para um segundo vídeo. Quando a gente fala do controle repressivo, então, pelo Poder Judiciário, a gente tem que entender algumas distinções gerais sobre o controle difuso e o controle concentrado. O controle difuso é aquele exercido num caso concreto, então a eficácia dele vai ser essencialmente para as partes, em regra. Existe já uma teoria adotada pelo Supremo da abstrativização desse controle difuso, mas também foge do nosso escopo. E, como eu disse, o difuso ele é realizado num caso concreto, ele é realizado, portanto, de forma incidental, ele é realizado como incidente ao mérito daquela questão, ao objeto principal daquele caso concreto, e ele é realizado por qualquer juízo ou tribunal. Já o controle concentrado, ele é o controle de constitucionalidade em tese, sobre o ato normativo em tese. Portanto, ele é genérico, impessoal e abstrato. E ele é realizado de forma principal, porque o objeto dessa ação vai ser justamente questionar, e tão somente questionar, a constitucionalidade de um ato normativo. E ele é mais limitado quanto a quem pode realizar, porque é só o Supremo Tribunal Federal, no Brasil, e os tribunais de justiça que podem realizar o controle concentrado de constitucionalidade. E a sua eficácia, por outro lado, justamente porque ele questiona a constitucionalidade em tese de forma genérica e abstrata, vai ser em regra uma eficácia erga omnes que também pode ser modulada nas situações da lei. Quando a gente fala em controle repressivo pelo Poder Executivo, existe uma boa divergência doutrinária, mas o que vocês precisam entender e gravar é que, a rigor, não existe um controle repressivo pelo Poder Executivo. O que a jurisprudência do Supremo Tribunal entende e vem entendendo, vem se construindo, é no sentido de que o Poder Executivo, e aqui a gente está falando dos 3 âmbitos da federação, tanto a União quanto os estados quanto os municípios, o Poder Executivo vai poder deixar de aplicar uma lei que seja inconstitucional.
o que é permitido também aos órgãos que não tenham caráter jurisdicional, como o Tribunal de Contas, que é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. O Poder Executivo e, portanto, o Tribunal de Contas, os órgãos em geral, eles podem deixar de aplicar uma lei inconstitucional desde que fundamentem, mas eles não podem reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei, o que é reservado, a princípio, de forma repressiva, ao Poder Judiciário. Então essa é a dica que eu queria que vocês soubessem. A gente tratou do momento do controle do momento de controle, do controle de constitucionalidade, e esse é um tema de altíssima incidência em provas. É isso aí, muito obrigado e valeu!